A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, você, professor da Escola Bíblica Dominical, você que ama a palavra de Deus, nós estamos iniciando mais um podcast EBD em síntese. Eu sou o irmão Anderson Leão e estou acompanhado aqui do pastor Eliab César e hoje nós vamos compartilhar com vocês subsídios para mais uma abençoada lição da Escola Dominical que tem como tema proteção contra o descontentamento. Inclusive, pastor Eliabe, neste dia, no dia 8 de dezembro, lição de número 10, é comemorado o Dia da Bíblia. E aí eu já sugiro e fomento você, professor, a poder envolver a juventude a uma leitura de um dos livros da Bíblia, talvez o livro de Provérbios ou outros livros, e você possa aí trazer, realmente enaltecer a importância da palavra de Deus, da Bíblia, da história da Bíblia, e fomentar a leitura e a prática da palavra de Deus. A Bíblia, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração. Então, com muita alegria, nós vamos iniciar este encontro. Eu já inicio cumprimentando meu amigo, meu irmão, pastor Eliabe. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, presbítero Antes Leão, prazer estar com você, com os nossos queridos professores e alunos que desejam se aprofundar nesta lição. Lição importante que apresenta um padrão de vida, um estilo de vida moderado, em que Salomão baseia os princípios de uma vida que não seja baseada apenas no contexto material das coisas, mas nos valores profundos da palavra de Deus, apresentando contentamento como estilo de vida. Portanto, nós teremos o Glória a prazer Deus. de, nesta lição, aprendermos um pouco mais, nos aprofundarmos e sermos edificados nesta preparação, uma jornada de preparação para a Escola Bíblica Dominical. Isso é uma alegria estar com vocês. Benção, meu amado pastor. Essa lição de hoje tem como objetivos apresentar características daquilo que nos leva ao contentamento, reconhecer que precisamos valorizar o que há de mais profundo, de mais relevante, que tem mais profundidade, e conscientizar que precisamos proteger o nosso contentamento. Você, amado professor, deve trazer esse entendimento para o jovem, mostrando exatamente que o livro de Provérbios traz essa perspectiva de proteção, essa perspectiva de antecipação, de prudência para uma vida verdadeiramente bem-aventurada e uma vida protegida contra o descontentamento, que é verdadeiramente um câncer, essa tristeza que tem alcançado tantas pessoas em uma perspectiva de lutar para alcançar coisas terrenas, mas não valorizar aquilo que é simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade muito grande. A primeira orientação que eu lhe dou é seguir o que o comentarista vem trazendo a perspectiva de um discurso, de uma fala da sociedade, que é a síndrome do se pelo menos eu ganhasse mais, se pelo menos eu conseguisse tirar melhores notas, se pelo menos eu tivesse uma casa melhor. Então é justamente uma visão, pastor Eliabe, limitada daquilo que Deus tem para nós. É uma visão superficial. E é exatamente isso que o proverbista Salomão vai trazer no capítulo de número 15, versículos 14, 15, 16, 17, versículo 8 do capítulo 16 e o versículo 1 do capítulo 17. Justamente Professor Anderson, apresentando. Pois não, professor? é interessante que ainda nessa parte introdutória, o comentarista diz que essa síndrome do se pelo menos é como um vírus, é como um germe, né? E vai lá e é disseminado em uma pessoa e a partir dali se espalha para toda uma comunidade. Portanto, é, é mais contagioso do que o coronavírus, É verdade, descontentamento, né? é Temos que verdade. ter cuidado e combater este tipo de comportamento, principalmente no ambiente da fé cristã. Perfeito, né? Nós precisamos nos proteger, porque tanto no ambiente escolar, no ambiente profissional, no ambiente familiar, é mais fácil ser levado por este discurso. Mas é justamente o que nós desejamos ser vacinados agora, e você, professor, levar isso
juventude. Eu quero aqui, pastor Eliabe, trazer para você, professor, um versículo como também subsídio para a sua aula. O apóstolo Paulo, escrevendo ali a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, em outras versões de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E é exatamente sobre essa moderação que nós queremos iniciar aqui o primeiro subtópico, professor, falando sobre as características que nos levam a esse contentamento. E a primeira característica que o comentarista vai trazer é a moderação. E o que seria essa moderação? O que seria esse espírito de moderação? Moderação pode ser também traduzida, professor Eliado, como equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Que moderação é essa aplicada ao contentamento que nos leva a perceber no livro de Provérbios, em especial, no versículo de número exatamente 16 do capítulo 15. Olha o que o texto vai dizer: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Tesouro aqui traz a ideia de buscas terrenas, materiais, grande no sentido de uma quantidade muito maior, mas o texto vai nos aplicar dizendo que é melhor. É um contexto de comparação e você deve apresentar ao jovem que a contracultura deste mundo é o que a igreja vive. A igreja, como noiva do Senhor, vive esta contracultura no sentido de valorizar o temor do Senhor, porque é maior. Para uma vida de contentamento, você precisa trazer e maximizar essa visão espiritual, porque bem sabemos que Deus é o maior interessado em nos abençoar, inclusive uma perspectiva material. Entretanto, isso não trará a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento. Então, neste versículo 16, você vai trabalhar exatamente a visão de Salomão, inspirada por Deus, em uma perspectiva de uma vida moderada. E é isso, professor Eliade, que o livro de Provérbios vai nos apresentar. Uma vida moderada, uma vida aplicada a o que é mais relevante. É tão interessante que Provérbios nos confronta, porque como falar para o jovem que ele não busque crescimento, que ele não busque, inclusive, uma vida financeira de maneira equilibrada, que ele busque isso por meio de estudos, de aprovação, isso não é descartado. Entretanto, a proteção contra o descontentamento é para que o coração não esteja somente nisso. E quando o Espírito Santo, através de Salomão, pastor Léo, vai falar que o temor do Senhor vale muito mais, não é querendo tirar a importância, no caso do tesouro, do grande tesouro, mas sim mostrar a importância do temer a Deus é muito maior. Então, por isso que quando falamos assim, pois não, professor Liago? Professor Anderson, nessa parte introdutória, o proverbista Salomão ele faz menção aos atos comparativos, não é? Que são presentes no capítulo 15, 16. Por exemplo, ele compara o amor a uma vida luxuosa. Ele diz que o amor vale mais do que o luxo. A justiça, ela é mais valorosa do que a riqueza conquistada de maneira injusta. Em terceiro lugar, ele compara a refeição simples com tranquilidade e paz, dizendo que isso é melhor do que uma casa abastada e cheia de contendas e brigas. Portanto, ele faz referência a o que verdadeiramente importa, não é? Trazendo através desses atos comparativos uma valoração à essência, à paz, à justiça, à tranquilidade. Isso sim é viver de maneira moderada. Perfeito, professor Eliabe. Veja que o que está sendo fomentado e maximizado, caro professor, são exatamente aquilo que o próprio Jesus, na sua caminhada, os homens e mulheres de Deus valorizam. O que é mais relevante é o que é eterno, não é aquilo que é passageiro, não é o que a traça e a ferrugem podem realmente consumir. Então fala do temor do Senhor, fala do amor, e essa comparação, ela traz o valor
e a profundidade. É a essência, é aquilo que é mais profundo, é aquilo que não é perceptível claramente. Professor Eliabe, esse primeiro tópico, trazendo essas características, e eu fomento, amado professor, que você possa conduzir o jovem a essa perspectiva. Há uma pergunta muito interessante que o comentarista vai fazer. Ele vai dizer assim: o que nos leva a viver esse verdadeiro contentamento? Qual é essa prática? E que você possa justamente trazer que nesta geração há uma negligência em relação a valorizar. Talvez o jovem se sinta, como muitos, justamente à margem dessa visão social. Aquilo que ele almeja, aquilo que ele anseia, não é tão valorizado. E aí você precisa mostrar ao jovem a profundidade e a importância dele para se proteger e para testemunhar em relação a isso. E o livro de Provérbios vai justamente maximizar isso. Professor Eliabe, valorize o que há de mais profundo. O que a gente pode entender nesse segundo subtópico? Bem, professor Anderson, aqui, meus queridos companheiros que estão nos assistindo também, neste segundo tópico, a primeira divisão é sobre uma definição, a definição de o que é contentamento. Eu, inclusive, dou uma dica, instruo que nessa parte, passada o momento introdutório da lição, haja uma participação mais intensa dos alunos na construção, a partir do que eles percebem, a partir do que eles têm como vivência diária no contexto social, cultural, mas também bíblico, não é? Cada um contribua para construir uma definição sobre o que é contentamento, né? Nessa hora, o professor pode estimular a participação mais intensa dos alunos neste contexto de definição sobre o que é contentamento. Eu trouxe para nós aqui, pelo menos, 3 definições do que é contentamento, né? O comentarista traz à tona uma definição interessante. Ele disse que contentamento é uma virtude que nos permite apresentar uma postura de gratidão ao Senhor, mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida. Contentamento é satisfação em Deus. E essa satisfação não tem a ver com as coisas que Ele nos dá. Contentamento também pode se apresentar como uma paz interna diante das circunstâncias externas contrárias. O pastor americano Timothy Keller, ele diz que o contentamento é a paz que vem quando sabemos que Deus é soberano e que Ele providencia tudo o que precisamos, seja na abundância ou na escassez. Nós já temos aqui pelo menos 4 definições do que seja contentamento. Eu termino com C.S. Lewis. C.S. Lewis diz: o contentamento não é uma questão de ter o que você quer, mas de querer o que você tem. Observe uma coisa: ter, ter é uma dádiva de Deus, né? Todos nós recebemos dádivas de Deus, mas muitas vezes o olhar descontente faz a gente valorizar o que nós não temos e esquecer aquilo que nós temos. Portanto, vamos definir bem, não é? Com a participação dos alunos, à luz da Bíblia e do comentarista, o que seria contentamento. É esta virtude que nos permite apresentar uma postura de gratidão ao Senhor, mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida. Bem, nós prosseguimos este tópico e o comentarista traz à tona uma aplicação bíblica que pode facilitar este processo de participação do aluno, né? Essa perspectiva bíblica é apresentada com o exemplo do apóstolo Paulo. E aí há 2 grandes citações nesse texto que podem ser realçadas e trazidas para a aula. A primeira em Filipenses capítulo 4, verso 11 e 12. Paulo diz: olha, não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentamente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Quando Paulo, mesmo Paulo, escreve a Timóteo, né, nos seus momentos de despedida, Paulo diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Portanto, Paulo não
coloca o seu contentamento na fartura, na abastança, né? Não, ele coloca o seu contentamento no Senhor e aprende a Glória. contentar-se, tendo muito e não tendo nada. Queridos, é, o segundo ponto é o contentamento atrelado àquilo que é eterno. O professor Anderson, inclusive, fez essa citação na parte introdutória, apontando que para nós estar contente independe das coisas da vida, porque nós temos um foco. Hebreus 10, 34 e 36, o escritor traz esse exemplo. E eu queria que você pontuasse bem aí, querido professor. Este texto, Hebreus, capítulo 10, versículo 34 ao 36. Há uma referência direta a contentamento com aquilo que é eterno. Somente o céu pode nos salvar das provações da terra. Portanto, estimule os seus alunos, estimule aos jovens que estão assistindo a aula que você está ministrando, estarão assistindo a aula que você está ministrando, a colocarem a perspectiva naquilo que é eterno. Essa frase é do comentarista da lição. Ele diz: somente o céu pode nos salvar das provações da terra. Professor Anderson, Pastor Eliabe, coisa interessante você está compartilhando, né? O texto que você lê do apóstolo Paulo, capítulo 4, vai trazer que uma vida de contentamento, ela é uma vida que você aprende a viver. Olha que coisa interessante, né? O apóstolo Paulo vai falar que, como você compartilhou, que ele aprendeu. Isso quer dizer que ele não sabia, né? O capítulo 4, não digo isto por necessidade, mas aprendi. Então, traga isso para o jovem. O ambiente de sala de aula é um ambiente de aprendizagem. Então, é a palavra que está nos ensinando a viver dessa forma. Agora, pastor Eliabe, eu queria lhe perguntar, talvez o professor ou algum aluno possa dizer assim, professor, será que esse contentamento ele não está ali maquiado de uma passividade, de alguém que está se escondendo ou não está buscando o melhor, que é exatamente o que o subtópico 3 vai falar sobre a crítica de algumas pessoas em relação a essa passividade, não é isso, professor Eliane? pois é, o contentamento, professor Anderson, não é acomodação, nem é passividade. O contentamento é o reconhecimento de que o que você tem, o que você faz, e tudo isso está atrelado a Deus, não é? E ao mesmo tempo está grato a Deus por tudo. Eu me lembro muito da citação do salmista no Salmo 103, verso 2. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Portanto, estar contente não é estar passivo ou acomodado, é ter a consciência de que tudo que nós temos e o que havemos de ter no futuro vem de Deus. Observe que este ponto que nós falamos anteriormente traz o reconhecimento, Hebreus 13, 5. Essa citação não pode ficar, não posso passar esse tópico sem citá-la, não é? Contentando-vos com o que tendes, disse o escritor aos Hebreus, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Portanto, o conceito de passividade, de acomodação, não se integra ao conceito de contentamento. Há uma corrente no pensamento filosófico e até evangélico, né? Que é o pensamento crítico, que diz que o cristão, o jovem, né? Os líderes, os pastores, eles devem estar mais envolvidos com a causa social, com as lutas sociais. Né? Chegam a afirmar que a virtude do contentamento deixa o cristão um pouco, professor Anderson, alienado da realidade social. Essas acusações levianas que estão presentes entre os adeptos, por exemplo, da teologia da libertação, muito forte na vertente do catolicismo, ou no meio evangélico através dos defensores da missão integral, não é? Apontam que a virtude do contentamento ela é um ópio, né? Ela deixa o cristão, o jovem, o crente em Jesus, é, fora da realidade social. Mas o contentamento, na verdade, traz um senso de justiça, de paz, de equilíbrio. O temor do Senhor, atrelado à
ao contentamento, né, produz o quê? Amor, justiça, busca pela paz. Mas o comentarista deixa claro que essas virtudes, elas não geram publicidade. Não tem um grupo para fazer barulho, né? Por quê? Porque o contente, ele faz essas coisas sem manifestar publicamente, sem querer aplausos, sem querer holofotes. Até porque nós somos chamados a fazer atos virtuosos, diz Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, de maneira discreta e silenciosa. Contentar-se, portanto, não é, não é acomodar, não é ficar passivo, mas é reconhecer que em Deus nós temos recebido dádivas para o presente e para o futuro e podemos exercer isto através do temor do Senhor, do amor, da justiça e da busca pela paz. Encerramos o tópico 2, professor, abordando primeiro o conceito do que seja contentamento. Segundo, apontando o contentamento com os olhos no que é eterno. E terceiro, fazendo essa distinção entre o contentamento e a passividade. Isso é interessante que se coloque bem na aula para que os alunos sejam instruídos a diferenciar contentamento e passividade e acomodação. E aí nós vamos ao tópico 3, protegendo o seu contentamento. Há três elementos que nos ajudam a proteger o contentamento. Primeiro, ser grato. Segundo, valorizar o que você tem. E terceiro, permanecer, estar contente. E aí, querido professor, o tópico 3, portanto, apresenta três maneiras de protegermos o nosso contentamento em Deus. Primeiro, sendo grato. Segundo, valorizando o que nós temos. E terceiro, estando contente. E aí, professor, neste tópico 3, eu gostaria de conceituar duas coisas. Primeiro, a gratidão como uma virtude que se relaciona diretamente com o contentamento. A gratidão ela é um estado permanente de reconhecimento pelo que nós recebemos de Deus, pelas dádivas de Deus. Segundo, conceituar a murmuração, porque enquanto a gratidão, esse estado permanente que nos faz estar contentes pelo que nós recebemos de Deus, manifesta essa virtude, segundo, nós temos a murmuração, que combate diretamente a gratidão e gera o descontentamento. Né? E o que seria a murmuração? A murmuração é a voz de um coração ingrato e insatisfeito. Há um teólogo que diz que a murmuração é o cântico do inferno, é a linguagem do diabo. Murmurar é uma expressão de incredulidade e ingratidão a Deus. É uma forma de dizer que Deus não sabe o que está fazendo com nossas vidas. A murmuração, e eu vou dizer isso novamente aqui, já estou concluindo. A murmuração, ela cobra o que está em falta, mas a gratidão celebra o que tem. Portanto, querido professor, neste tópico, faça uma distinção clara entre gratidão e murmuração. Gratidão gera contentamento. Murmuração gera descontentamento. 1 Coríntios 10:10. E não vos queixeis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo faz uma referência, professores, aos homens que estavam no deserto, que murmuraram e pereceram. Portanto, a murmuração leva à perdição. Valorize o que você tem. Lembre-se, eu já citei aqui Salmo 102, Salmo 103, verso 2. Professor, traga à tona estas referências bíblicas, principalmente porque é um instrumento de participação dos alunos. Eles leem o verso e trazem a sua interpretação. O salmista diz: bendize minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Professor Anderson, na mesma epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, que nós citamos ainda há pouco, quando ele diz que aprendeu a estar contente, na mesma epístola, no capítulo 1, Paulo faz a seguinte referência: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Observe, Paulo está agradecendo, professores, pelas amizades.
pela irmandade da igreja, pela comunhão dos santos. Isso é coisa de quem tem um coração grato, né? Paulo não recebeu nenhuma bênção, não. Não chegou a ele nenhuma dádiva humana, não. Alguma benesse humana, não. Paulo está agradecendo pelos relacionamentos que ele tem. Por isso que ele diz: dou graças quando me lembro de vocês. E em todas as minhas orações apresento vocês e oro com alegria. Portanto, valorize o que você tem. Estimule os alunos a agradecerem pela família, pela igreja, pelos pastores, pela liderança. Estimule os alunos a terem um coração grato, a valorizarem o que eles já têm. Por último, esteja contente. A capacidade de contentar-se em Deus é uma grande arma que a Bíblia coloca nas nossas mãos diante de uma cultura que vive de maneira indignada e insatisfeita. Eu termino, professor Anderson, o meu comentário dizendo que a nossa geração é marcada pela cultura da contestação. Já percebeu como as pessoas têm um ar crítico? Elas sempre estão indignadas, insatisfeitas. Isso já é uma regra, né? Alguém que anda de ônibus é insatisfeito com o transporte público. No dia que adquire um carro, ela é insatisfeita com o trânsito. Nós vivemos a cultura da indignação e da insatisfação, promovida pela contestação. As instituições e as pessoas, elas estão presas a essa cultura da crítica. Todo mundo critica, governo, professores, escola, igreja. Nós trouxemos isso até para dentro da dinâmica da fé. Mas você não, professor, caro aluno, ministrando aos jovens, instruam eles a abandonarem este caldo cultural que influencia e potencializa a cultura da crítica, e tenhamos todos nós um coração grato pelo que vestimos, pelo que comemos, pelo que recebemos de Deus como dádiva vindo do céu. Amém? Esteja contente. Termino o comentarista do tópico 3. Glória a Deus, que bênção, meu amado pastor Eliabe, essa perspectiva de vivermos de maneira diferente daquilo que o mundo prega, verdadeiramente vivemos na contracultura, devemos viver na contracultura deste mundo. Esta lição tem abençoado a sua vida, professor, seja um instrumento de Deus para abençoar a vida dos jovens e proporcionar esta visão, esse entendimento dessa proteção. Essas lições que nós temos estudado, como a lição número 10, traz essa perspectiva de proteção, de proteger, de justamente viver uma vida prudente, de guardar-se do descontentamento, uma vida alegre. Termino dizendo, pastor Eliabe, que o próprio Jesus vai fomentar e vai expressar para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Na versão Anderson Leão, se anime, meu amado professor, compartilhe com a juventude a importância de viver uma vida, sim, com expectativa, uma vida projetando aquilo que Deus fará, o que Deus pode fazer, mas sem esquecer de agradecer a Deus pelo hoje, pelo que está desfrutando, pelo cuidado. E esta visão. E a conclusão da lição vai justamente trazer a importância de uma vida leve, satisfeita e desfrutando da verdadeira paz. Amado professor, Deus abençoe você poderosamente nesta próxima aula. Seja um instrumento de Deus, ou melhor, continue sendo um instrumento de Deus para abençoar estas vidas. Pastor Eliabe, suas considerações finais. Deus abençoe, professor Anderson. Foi bom estar com você, meus caros professores, alunos que estamos assistindo. Deus os abençoe. Tenhamos uma boa aula e lembre-se, valorize o que você tem, seja grato e livre-se da murmuração e do descontentamento. Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Gratidão, pastor Eliabe.